Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo por número 36 até o 40. Ora, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que significa Dorcas. Esta mulher estava cheia de boas obras e muitas esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que ela ficou enferma e morreu. E tendo-a lavado, a colocaram em um quarto alto. E como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo que ele não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando ele chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas que estavam de pé, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estavam com elas. Mas Pedro, colocando todas para fora, ajoelhou-se e orou. E voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Preparado está, Senhor, o nosso coração para receber mais uma vez uma porção da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, que a Tua igreja glorificará o Teu nome. E você que crê, toma o seu assento, se assente, se acomode. Amém, glórias a Deus, João, pela tua vida. Não é o João? O João já saiu daqui? Me ajuda aí, varão. Glórias a Deus. O livro de Atos, queridos, é um livro que relata de forma muito extrema muitos milagres que foram operados pelas mãos do nosso Senhor, o nosso Deus, e forma uma grande ponte entre os registros da vida de Jesus, seus ensinamentos através dos evangelhos, a vida e os escritos dos seus apóstolos. Atos ilustra de maneira muito direta como Jesus continuou a guiar e a liderar a sua igreja por intermédio dos influxos do Espírito Santo, que era o responsável de transmitir as verdades da palavra sagrada aos discípulos, para que estes guiassem e ensinassem a igreja do Senhor. O responsável de escrever este livro foi Lucas. Escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, digamos que como uma segunda parte da sua obra, já que a primeira ficou conhecida como o Evangelho segundo escreveu Lucas. Os acontecimentos narrados no livro de Atos têm como um dos focos principais falar ou destacar acerca do ministério do apóstolo Pedro, na primeira parte do livro sendo do capítulo 1 ao capítulo de número 12, e o ministério de Paulo de maneira muito detalhada, do capítulo 13 ao capítulo de número 28, ambos sendo usados sobre a instrumentalidade do Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 1, vemos os primeiros indícios da liderança de Pedro sobre a igreja. Em Atos capítulo 2, após viverem a experiência do Pentecostes, ele pregou uma mensagem que teve como resultado 3.000 almas se rendendo a Jesus. Em Atos capítulo 3, ele levantou o paralítico da Porta Formosa, tendo como agente de cura o nome de Cristo. Olhe para nós, não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno. No capítulo 4, ele tornou a pregar mais uma vez e viu a igreja crescendo. No capítulo 5, ele desmentiu Ananias e Safira. No capítulo 9, versículo 32, ele curou novamente um homem por nome de Enéas. No capítulo 10, pregou, ganhou Cornélio e sua casa. No capítulo 12, ele foi solto milagrosamente pelo poder da oração da igreja. Mas dentre todos os acontecimentos citados no livro de Atos, agora o marco está no capítulo de número 9, versículo de número 36. Atos 9, 36 fala-nos sobre uma mulher que era amada por todos da sua comunidade. O nome desta era Tabita. Porém, tanto no aramaico,
a tradução de Tabita, como Dorcas, na tradução grega, significam gazela ou antílope. Fala-nos de um animal belo, cheio de graciosidade. Nos tempos antigos, era comum os pais colocarem nomes que expressassem a beleza dos seus filhos. Nomes antigos tinham relação com a circunstância do nascimento do local, ou até mesmo da aparência da criança. Às vezes o nome antigo apontava para o futuro. Deste é o caso de muitos nomes proféticos que todos nós conhecemos, inseridos nas Sagradas Escrituras. Às vezes o nome antigo representava a personalidade do indivíduo, isto é, o próprio indivíduo em si. Moradora da cidade de Jope, atual Java, na costa do Mediterrâneo, cidade portuária, onde muitas embarcações chegavam e saíam, e muitos pais de família arriscavam as suas vidas em alto mar, a fim de trazer o sustento para os seus filhos, e na maioria das vezes não voltavam. O texto diz que ela estava, apóstolo Everton, cheia de boas obras, e muitas esmolas que fazia. Percebemos? A primeira característica que o texto nos dá sobre Dorcas é que ela trazia em seu caráter a beleza que carregava em seu nome, graciosa. Entendendo o princípio de fé e obras à luz da Bíblia Sagrada, nós compreendemos, obviamente, o que Tiago escreveu na sua epístola, quando ele escreve no capítulo 12, no versículo 14: meus irmãos, que proveito vocês terão, se me disserem que têm a fé, mas não têm as obras? Porventura, esta semelhante fé poderá salvá-los? Se não prestarmos atenção, concluiríamos de maneira equivocada que Tiago contradiz os ensinos de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 2, nos versículos 8 e 9. Porque pela graça de Deus, vocês são salvos, mediante a fé que vem de Cristo, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras, para que o homem não se glorie. A grande pergunta em questão é: existe porventura contradição nas Sagradas Escrituras? Paulo e Tiago batem cabeça ao que explica se a fé exclui-se as obras, ou as obras dispensam o uso da fé? De maneira nenhuma. Acontece que Paulo falava da fé vertical e Tiago falava das obras horizontais, porque Deus quer a sua fé, mas os homens precisam ver as suas obras. Eles falam de uma mesma verdade sobre perspectivas diferentes. Como? Paulo fala da causa da salvação e diz que somos salvos pela fé, independente das nossas obras. Tiago fala da consequência da salvação e faz jus ao seu ensino, como ele escreve no capítulo 2, no versículo de número 18: mas alguém dirá, você tem fé, então eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras, porque estas testificam de quem acreditamos. Sendo assim, Dorcas não fazia boas obras para ser salva, elas praticava porque já era salva. Guarda isto, por favor. Você não ora para ser salvo, ora porque já é salvo. Não investe tempo no reino para ser salvo, investe porque já é salvo. Não oferta ou dizima para ser, você faz porque já é salvo. Guarda esta verdade: obras não produzem fé, mas a minha fé vai produzir as minhas obras. Prova para mim aonde está escrito. Livro do Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 14. Noé ouviu o projeto de Deus, acreditou fé e construiu a arca. Obras. Gênesis capítulo de número 12. Abraão ouviu o projeto de Deus, acreditou fé e saiu sem saber para onde ia. Obras. Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 10. Moisés ouviu o projeto de Deus no Monte Horebe, acreditou fé e libertou os filhos de Israel do Egito. Eu vou liberar de novo. Obras não produzem fé, mas fé produzem obras, porque ninguém investe naquilo que não acredita.
Tem uma presença de glória aqui nesta noite. Rimiando andeve a sebe lá e sai. Quem está comigo, diga amém. Diga glória enquanto eu bebo esta água. Aleluia. Se você volta para o texto, você percebe que Dorcas não era uma mulher particularmente interessante, pastor Giba. Ela não pregava, não cantava, não regia o coral, mas a história diz que ela servia ao reino, pastor Edson, com uma agulha. O Espírito me lembra de uma cena, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 38 e 39, Davi ouviu o gigante Golias e disse: Saul, eu descerei para lutar com ele. Coloca o capacete, coloca a espada, coloca a armadura. Ei, o menino tirou porque pesou, não sabia usar. Vai ele cheio de intrepidez e ousadia. Talvez a pergunta que ecoou no arraial foi: e aí, Davi, vai fazer o quê? O que tu sabe manusear? Eu penso, eu tenho alforge, eu tenho pedra, eu tenho funda e uma fé inabalável. Diante do Golias ele disse: tu vens a mim com lanças e escudos, porém eu vou a ti em o nome do Senhor dos exércitos. Guarda esta palavra no teu coração. Pequenas ferramentas constrói grandes histórias. Aleluia, eu vou melhorar isso aqui. Pequenas ferramentas constrói grandes histórias. Alguém gritou: Sansão é só uma queixada, mas foi com ela que 1000 filisteus caíram. Alguém disse: Moisés é só um cajado, mas foi com ele que o mar foi aberto. Alguém disse: eita, Josué é só uma buzina, mas é o som dela. A muralha caiu, a muralha caiu, a muralha caiu, a muralha caiu, a muralha caiu. Pega na mão do crente que está do teu lado, pelo amor de Deus. Pega na mão desse crente que está do teu lado, pelo amor de Deus. Dá um gritão no ouvido dele e diga: a ferramenta pode até ser pequena, mas a história por trás dela vai revolucionar. Vai revolucionar. A ferramenta é pequena, mas vai revolucionar. Deus te chamou para ser diferente, e quem Ele chamou para ser diferente não pode ser igual a todo mundo. Levanta a mão para adorar o Senhor nesta noite. Uramanto raia sebe alai. Aleluia. Sarai adervi guiaraia sebia. Aribiando andeve guiaseia alai asubra naia le. Enemion derevia seia raia sebia. Oh, andei biguiaçou araia alai. Eu vou dar um minuto para você adorar o Senhor nesta noite. Eu vou dar um minuto para você adorar nesta noite. Eu não aceito você sair daqui da mesma forma que você entrou. Há uma atmosfera espiritual. Os louvores foram entoados, o céu foi aberto. Adora o Senhor. Você é salvo, você é remido, você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Abre a tua boca para adorar o Senhor dos exércitos. Rabasubria deve a ser. Oh, adora o Senhor, adora. Fecha os seus olhos e abra o teu coração. Pequenas ferramentas constrói grandes histórias. Pequenas ferramentas constrói grandes histórias. O inferno não vai prevalecer contra a tua casa, contra a tua família. Tu é ferramenta, é pequena, mas Deus te chamou para ser diferente. Tu é pequeno, mas Deus te chamou para ser diferente. Você foi agraciado, você foi alcançado. Você estava caído, Ele te levantou, aleluia. Você estava fraco, Ele te fortaleceu. Você estava vazio, o Espírito Santo te encheu nesta noite.
Glórias a Deus. Aleluia. A história continua. Versículo 37, quem está comigo, diga amém. Diz que ela adoeceu e morreu. Pense comigo. Quando estamos bem, produzimos muito, sim ou não? Sim ou não? Quando adoecemos, caímos de produção, mas não deixamos de produzir. Só que pior do que adoecer e produzir pouco, é morrer e não produzir mais. É morrer e não produzir mais. Adoeceu e não se recuperou. Adoeceu e não voltou. Morreu. Há um alvoroço na casa. Tem muito crente. Muitos cantam, mas não como Dorcas. Pregam, mas não como Dorcas. Lideram, mas não como Dorcas. Leva esta palavra para casa, por favor. Você pode não ser o único, mas com certeza é único. Bruno, eu não entendi. Você não é o único, pelo simples fato de existir milhares de pessoas como existe você, mas você é único porque os céus lhe confiaram qualidades inerentes que não confiou a mais ninguém. Aleluia, aleluia. Se você volta no versículo 32 do capítulo 9, você percebe que Enéas recebe uma cura enquanto nada faz. Dorcas adoeceu e morreu enquanto estava fazendo. Isso só confirma uma grande verdade da nossa realidade, porque a gente acha que só morre quem senta, cruza as pernas e não faz, quando na verdade morre muito mais quem está na linha de frente fazendo. Morreu. Ai, a deve a sé. Só que, do contrário ao costume habitual, na hora de enterrar, de sepultar o corpo, eles pegaram o corpo de Dorcas. Na cultura do Oriente Médio, querido, se lava o corpo em respeito à história e ao legado do defunto. Pegaram o corpo de Dorcas, lavaram e colocaram no andar de... Por quê? Dorcas úteis a gente não enterra, a gente ressuscita. O Espírito me lembra de outra cena inserida em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. A Bíblia diz que Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo, e por causa desta mentira morreu diante do altar. Versículo 7 diz que houve um intervalo de 3 horas. Safira se apresentou e Pedro perguntou: vocês venderam por tanto o valor da propriedade? Ela disse: vendemos, e por conta da mentira ela morreu. Existem várias similaridades, pastor Luke, entre Safira e Dorcas. Quais? Ambas eram mulheres, ambas da igreja primitiva, ambas ouviram falar de Jesus, ambas estiveram no culto apostólico, mas apenas uma diferença. Qual é, Bruno? Uma foi sepultada, a outra lavada e preservada. Escuta isso aqui: gente dissimulada no arraial, que não está disposto a mudar, não faz falta, mas Dorcas, sincera, verdadeira, pega o corpo, lava e guarda. Quem não entende da vida dá um grito: hora de enterrar. Mas quem já viveu na plenitude da mesma interrompe. Não, hora de lavar e guardar no andar de cima. Aí eu pergunto: o que é isso? Só porque tropeçou não presta mais? Que é isso? Só porque desanimou não presta mais? Que é isso? Só porque não veio mais para a igreja não presta mais? Aqui não, aqui é casa da misericórdia. Gente útil se cai, a gente não enterra, lava e guarda. Mas desistiu o evangelista Bruno? Andar de cima. Parou? Andar de cima. Se frustrou? Andar de cima. Ela estava guardada. Não para por aí.
há um alvoroço na casa, e eles pedem para chamar quem? Pedro. Onde ele está? Na cidade vizinha, em Lida. Você volta para o texto, você vai perceber que no capítulo 5, no capítulo 3, capítulo 5, versículo 15, capítulo 9, versículo 32, o único marco na vida ministerial de Pedro era a cura. Ele nunca via, pastor Everton, ressuscitado a ninguém. Quando Pedro chega no quarto superior, aonde o corpo da irmã Tabita, ele dá uma ordem, pastores, para que todas as viúvas saíssem do quarto, e fez jus ao ensinamento do mestre, do evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, que diz: tu, pois, quando orares, entrarás no teu quarto, fecharás sobre ti a tua porta, e orarás ao teu pai que vem em secreto, e o teu pai que vem em secreto, na minha Bíblia, a versão King James fiel, em público, ele te recompensará. Todos se retiraram. É Pedro e o corpo e Pedro, é o problema e Pedro, é Pedro e o problema. Ele então, pastores, repete a cena de Marcos capítulo 5, versículo 41. Bruno, e qual é a cena? Jesus na casa de Jairo, quando tudo parecia perdido, pegou na mão de Talita Cumi e deu uma ordem: menina, a ti eu te digo, levanta-te. Há um reboliço no mundo espiritual. Você perdeu hoje da glória. Há um reboliço no mundo espiritual. A cor recobra o corpo natural. Os batimentos cardíacos voltam para o corpo. De repente, ela pisca o olho. De repente, ela fecha o dedinho do pé. De repente, ela mexe a outra mão e vai levantando, levantando, levantando. Adora o Senhor. E vai levantando, levantando, levantando. Ei, eu não sou propagador de desgraça, eu vim para trazer boa nova, e a boa nova que o Senhor me manda entregar hoje é: não vai ter funeral, não vai ter morte, vai ter ressurreição, vai ter culto de ação de graça, vai ter avivamento. Te coloque de pé, se coloque de pé, se coloque de pé. Não vai ter funeral, aleluia. Se coloque de pé, feche os seus olhos nesta noite. Feche os seus olhos e adora o Senhor comigo. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Eu não vim para dar notícia ruim aqui nesta noite, não. Eu não vim para dar notícia ruim. Você veio no culto atraídos pela graça. Que graça é esta que te alcançou nesta noite? Eu não sou propagador de desgraça. A boa nova que o Senhor me manda entregar hoje: a cura para a tua casa, a ressurreição do ministério, a cura para a tua família. O inferno não vai prevalecer. Todo mal vai cair por terra nesta noite. Toda palavra de maldição proferida contra a tua casa, contra a tua família, vai cair por terra em nome de Jesus. Vem, eu quero orar por você nesta noite. A banda vai adorar o Senhor nesta noite. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que achou que tudo estava perdido. Eu falei que seria breve, sucinto, objetivo nesta noite, mas eu quero orar por você que veio aqui por uma causa. Não perca a oportunidade que você tem nesta noite. Quem quer receber oração aqui, vem aqui diante do altar. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nesta noite. Eu quero orar por você que chegou aqui com o coração em conflito, que chegou aqui desanimado, angustiado, frustrado. Eu quero orar por você que chegou aqui nesta noite pensando em desistir, pensando em parar. Os céus me mandam orar por você nesta noite. Há um mover sobrenatural nesta noite. É noite de cura, é noite de libertação, é noite de restauração. Você está no culto
atraídos pela graça, graça esta que alcançou eu e você, por intermédio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Outrora vivíamos uma vida de carnalidade, mas hoje eu e você fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, e temos o privilégio de adorar e bendizer ao Senhor, este Senhor que é Senhor dos senhores, este Senhor que entregou a sua vida por mim e por você, Ele, aleluia, que pavimentou uma estrada com seu sangue, dando nós acesso a Deus Pai, e hoje somos chamados de concidadãos dos santos, filhos de Deus. Bendito Deus, a tua palavra foi pregada nesta noite, Senhor. A tua palavra foi ministrada, ao qual o Senhor colocou em meu coração. E eu oro, Senhor, por estas famílias que se colocaram diante do altar. Altar este que é santo, Senhor, puro, santificado e purificado. Pai, eu oro por todos aqueles que estão aqui com as suas famílias. E oro, Senhor, para que venha bater em retirada todo inferno, toda presença maligna que não provém de Ti. Espírito Santo de Deus, traz alegria na salvação em Cristo Jesus. Desperta o Senhor, abre os nossos olhos para que possamos entender e compreender a seriedade daquilo que o Senhor estabeleceu como promessa, como propósito para as nossas vidas. Senhor, eis aqui pregadores, eis aqui cantores, levitas, eis aqui músicos, Senhor, eis aqui evangelistas, eis aqui ganhadores de almas, Senhor. A igreja primitiva foi marcada por sinais e maravilhas, e aonde havia santificação havia milagre, aonde havia oração havia libertação. Eu não aceito, Senhor, que este povo venha sair daqui da mesma forma que entrou, mas através da palavra, através dos louvores entoados, começa a alcançar o coração desde o seu íntimo profundo, começa a alcançar os corações sensíveis e fervorosos diante da tua presença. Derrama o teu bálsamo, bálsamo este que nos refrigera, bálsamo este que nos traz alegria, a plena certeza da salvação. Eu oro por estas vidas aqui nesta noite, Senhor, e a banda canta nesta noite. Abre o seu coração. Entre as pessoas